Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o RBRY, né? Mais um mês acompanhando o fundo e tal, e vamos ver como é que ele tá. Dar uma olhada no relatório, dar uma olhadinha aí em tudo, né? Ver como é que o fundo tá querendo fazer. Já adiantando para vocês, a gente comentando aqui, nos últimos meses, esse fundo ele foi se transformando cada vez mais em CDI, né? Ele foi aumentando a exposição, foi aumentando. E agora, né, a gestão já deixou claro para a gente que a ideia é transformar esse fundo num fundo CDI. Né? Interessante, eu vejo isso como positivo, até porque a gente não tem muito fundo CDI se a gente olhar na bolsa, tipo fundo de CRI, né? Não vou nem falar de agro e infra, porque não é o caso. Mas de CRI mesmo, se a gente olhar, cara, são pouquíssimos, né? Tipo, CDI puro sangue, tipo, é KNCR, é o Vigir da Valora, é o SAD do Santander, é o Kinea Unique, só. Pelo que eu me lembro. Posso estar esquecendo um ou outro aí, mas a priori é só isso, de fundos que são focados mesmo no CDI. Então agora a gente tem o RBRY, é bom, né? Mais uma opção aí. Claro, se a gente for ampliar o universo e for para agro e infra, tem muita opção, né? Infra, então, cara, putz, né? Até aproveitar, a gente faz esse bate-papo. Tem CDI, tem IFRI, tem KLDI, tem AZIN, tem SNID. Olha que engraçado isso. Agora eu até parei a pensar. Deve ter um ou outro que eu esqueci no meio do caminho, mas olha só que engraçado. Em infra, que é um universo muito menor do que CRI, tem mais fundos CDI do que em CRI. Né? Olha só como é que falta fundos, né, CDI no universo de CRI. E se for falar de FIAGRO, então aí já vira sacanagem, né? Porque FIAGRO, a maioria deles são todos CDI. Então assim, isso é bom. Isso é um movimento interessante para a gente ter mais opções aí, para a gente conseguir ir trabalhando nos indexadores, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o relatório, dar uma olhadinha. Lembrando, galera, lancei a casa de análise aqui do canal, né? Convido vocês a conhecerem, tá aqui no nosso site, www.lucasfreeresearch.com.br, tem um videozinho promocional aqui e, cara, tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho que a gente está fazendo, é aquela pegada igual eu tenho aqui no canal, né? 100% isento, focado aí no investidor. Não tem aquela coisa de tipo assim, nunca vai acontecer igual acontece em outras casas aí, tipo, velho, porra, indica meu fundo aí, eu te dou um caraminguá pra você indicar, que você sabe que acontece isso, né, galera? Se vocês têm alguma dúvida. Então, assim, aqui não, aqui isso não vai acontecer, né? Meu objetivo é fazer o melhor produto para vocês, assim como eu já faço aqui no YouTube, e assim como aqui no YouTube eu também já recebi propostas de tipo assim, velho, né, me ajuda aí, né, porra, me ajuda aí e tal. Meu fundo? Pois é, né, isso não rola aqui. Aqui, galera, olha só, o RBRY praticamente no VP, né, falta 3%, no intradayzinho ele bate, e a gente vê o histórico de distribuição, esse último mês foi 1,10, né, aqui no relatório dele a gente pode ver que eles reforçam o compromisso de tornar o RBRY no fundo focado no CDI, e eles já estão 81% alocados em CDI, e em breve eles terminam essa movimentação aí de carteira. Aqui, uma pena sobre isso, um adendo. Uma pena que demoraram, né? Claro, galera, não é um trabalho fácil, né? Um fundo de bilhão, você girar de tudo, não é tão rápido quanto parece, né? Então fácil. Mas não é disso? Uma pena que não fizeram isso antes, né? Porque agora a Selic tá lá no talo. Se tivesse, imagina, se o fundo já tivesse, quando a Selic estava naquele ciclo de queda, lá embaixo já tivesse feito essa movimentação, já tivesse hoje 100% CDI, cara, ia estar pagando, tipo assim, porrada, sabe? Mas tudo bem, faz parte. Tivemos aqui de alguns investimentos no mês, 48 milhões nesse CRI RKM, CDI mais 5,25, uma operação aí de estoque de empreendimento residencial em Nova Lima, Minas Gerais, que é uma construtora, uma incorporadora de alto padrão. Para quem não conhece, galera, Nova Lima é uma região lá na região metropolitana de BH, onde os granfinos gostam de morar, né? Tem muito condomínio e tal, então é isso, para quem não conhece. Tivemos um investimento também de praticamente 25 milhões no Alphaville, né? CDI mais 4,5, antecipação de recebíveis de projetos fase final de desenvolvimento, né? E tivemos 7 milhões nesse CRI Vista Galassi, CDI mais 3, praticamente operação de um empreendimento comercial lá em Uberlândia, né? E tivemos o pré-pagamento do CRI Sete Perdidos. Esse CRI já vinha sendo amortizado aí há alguns meses, né? E era uma posição pequenininha e tal. E boa, não existe mais.
Nesse mês eles revisaram o CRI dessa operação desse Tarjap, né? O rating se manteve estável, sem maiores novidades, e o fundo que são 51 operações e tal, né? Bem diversificado, pagou 1,10 por cota, tem uma reservinha de 3 centavinhos, né? Voltando aqui para cima, né? A gente consegue ver, ó, fundo de 1,2 bi, 51 operações, o foco cada vez mais no CDI e uma boa liquidez, um pagamento interessante nesse mês agora. Descendo aqui, né? 60 mil cotistas, 1,3 bi, patrimonial 96, as taxas que são caras, os fundos da RBR são um pouquinho caros, e tem a taxa de performance sem vergonha aqui, né? Daqui a pouco eu não duvido nada, vamos fazer uma assembleia, agora a taxa de performance vai ser em cima do CDI, porque o fundo é CDI e tal, né? Você sabe como é que os caras são, né? Os caras não... É foda, se acontecer isso eu vou dar risada demais, né? Após uma revisão do último mês, o Tarjab se manteve aí o rating e tal, sem maiores problemas, né? O que a gente quer ver dessa revisão de rating é só isso aqui, ó. Só os reduzidos. O que importa são os reduzidos. Se tiver reduzido, a gente quer saber o porquê. O que tiver estável ou o que subir, beleza, segue o baile. Agora, o que cair, a gente quer saber por que caiu e tal e tudo mais, né? O fundo pagou 1,10 por cota, usou um pouquinho de reservas esse mês para completar esse patamar de distribuição. Nesse primeiro semestre aqui do 2025, ele tem uma reserva de 1,5 milhão, né? Então, por isso que ele usou um pouquinho de reserva, porque ele já começa a ter que pensar naqueles 95% que a gente distribuiu no semestre, né? História de distribuição. A gente vai descendo aqui. Aqui a reservinha do fundo, que é bem petitinha, 3 centavos. Retorno do fundo, valor de cota, aquela coisa toda, né? Vamos descendo. Aqui as estratégias, né? Que é padrão RBR, essas 3 estratégias, né? Core que ela carrega, taxa que ela gira, liquidez. É liquidez, né, porra? A gente vê aqui cada vez mais focado no CDI. Olha só como é que vem aumentando, né? Tava alto, aí ele veio reduzindo, aí agora ele vem aumentando. Eles estão meio perdidos, eles não sabem muito o que eles querem fazer. Uma hora eles querem CDI, outra hora eles aumentam IPCA, e agora quer CDI de novo. Vamos lá, RBR, decide o que vocês querem da vida, né? Nesse vai e vem fica difícil. Alocação por LTV, tipo de risco da carteira, né? Muita coisa de financiamento de obra, muito focado em residencial, até porque para você conseguir operações CDI com taxas altas igual a desse fundo, cara, você não consegue fugir muito de residencial, né? Taxa média CDI mais 4,5, IPCA mais 9,26, né? E aqui é basicamente isso, galera. Tem muito mais o que comentar de RBRY, não. O fundo tá aí, rodando de forma ok, né? Sem maiores dores de cabeça. O que a gente precisa ficar de olho é só nessa mudança de indexador, não, porque eu mostrei o gráfico para vocês, né? Era CDI, aí virou um pouco mais IPCA e agora vira CDI de novo, aí depois eles mudam de ideia e fica nessa nhaca aí. Mas tudo bem. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreva no canal. Se gostou, vai ser membro. E, como eu falei, convido vocês a conhecer aqui a Casa de Análise do canal. Tem um banner que fica, acho que é aqui na tela, se eu não me engano, ó, que é só vocês clicarem que vai levar vocês pro site. Beleza? Então valeu, tamo junto, até a próxima. Fui.